Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a evolução da Laura quando a gente chegou aqui em relação ao estudo, tá? A Laura no Brasil, ela fez um ano de maternal, né, que eles chamam de pré-escola, e nos 2 anos de pandemia ela ficou meio que muito defasada, porque era 1 horinha de aula por dia, um monte de criança, a professora não dava, conseguia dar atenção para todo mundo, eles mal se escutavam, ninguém ficava quieto, era uma gritaria, uma bagunça, porque eram muito pequenininhos. O Arthur ainda conseguia aprender alguma coisa, agora a Laura foi um fiasco. Aí eu vendo essa dificuldade que ela estava e a necessidade que ela tinha de aprender a ler, a escrever, que era uma coisa que ela pedia, eu entrei em contato com a Luciana, do Espátio Infinito, e pedi para ela me ajudar nessa questão de alfabetização da Laura, que ela já estava com 5 para 6 anos, e eu estava vendo que ela queria aprender a ler e escrever, mas eu não tinha essa didática e a professora muito menos, né? E ela me ensinou o método fonético de ensinar o som das letras para que ela fosse juntando essas letrinhas e formando as palavras. A professora ensinava o método silábico, pelo pouco que eu conseguia entender das aulas. Porque ela falava assim, B com A é Ba, B com E, B com I, Bi. E ela ia ensinando dessa maneira para as crianças irem formando as palavras, né? Tipo, dado. D com A, D com O, dado. Aí a Luciana não, ela me ensinou de uma maneira um pouco diferente. Ela ensinou a mostrar como se pronuncia aquela letra. Então, vamos supor, para a gente escrever dado, era D, A, D, O. Então, ela aprendia o D, né, o D, o T, ela ia aprendendo as letras. O A, E, I, O, U, e aí a gente ia formando as palavras. Tem uma atividade muito legal que a Luciana tem no canal, que foi até eu que fiz com a Laura, enquanto a gente estava nessa pegada de aprendizagem, que é esse material aqui, que é muito legal, ele é feito com aquelas cápsulas de café, e a gente coloca as letrinhas do alfabeto, olha lá, Laurinha, e a gente coloca as letrinhas do alfabeto, e aí vai montando com a fonética no círculo, né, as palavras. E eu fui ensinando português para ela, e eu fui ensinando para ela ler, para ela escrever e tal. E ela começou a ler, pouca coisa, mas ela começou a ler. Logo que ela começou a desenrolar a leitura, a gente resolveu vir embora para a Itália. Quer dizer, deu certo da gente vir embora para a Itália, a gente conseguiu embarcar. E a gente chegou aqui. E eu falei, caramba, essa menina 2 anos fora da escola, zero de conteúdo, zero de rotina de escola, zero de qualquer coisa didática. Mal ela pegava num livro, porque livro a gente lia junto e essas atividades a gente fazia em folha. Então eu fazia tudo na folha, não tinha um caderno para ela fazer, a gente fazia na folha. Então ela não tinha essa rotina. Falei, nossa, vai ser um fiasco, ela vai entrar numa escola com uma língua nova, aprendendo tudo novo. Na primeira série, ela só fez o maternal, não tinha ido nem pro pré ainda. Falei, cara, não vai dar certo isso. A Laura, ela ficou 15 dias muda na escola. Ela copiava o que a professora passava muito mal e porcamente, e ficou 15 dias muda, ela não falava nada. Ela entrava e saía no silêncio. E aí uma amiguinha, por Deus, uma amiguinha dela da sala começou, né, a interagir com ela e tal, e ela começou a se soltar. Mas nesses 15 dias que ela ficou muda na escola, a professora que ajudava ela nas atividades que eu falei no outro vídeo, que tinha uma professora com uma atividade, que fazia uma atividade específica com ela, falou pra gente que ela sabia muito mais do que ela estava imaginando, né? Porque eu cheguei aqui e falei que ela nunca tinha ido pra escola, gente. Não tinha como eu explicar essa confusão que foi no Brasil para as professoras. Então eu falei que ela nunca tinha ido pra escola, que mais ou menos eu ensinava ela em casa e que era isso. E aí a professora perguntou o método, como é que eu ensinava elas. Aí eu expliquei, e é o mesmo método que eles usam aqui. Eles usam, né,
o fonético. Então, eles ensinam pelo fonema das letras, pelo som das letras. E o som das letras em italiano é muito próximo, das letras individuais, né? É muito próximo com o som das letras no Brasil, pode. Oi, gente, também no canal da tia Luciana, tem esse vídeo As atividades dos números. Pra ela aprender os números, né, filha? Aham. Nós fizemos vários jogos. A minha professora lá, que é da escola, que a gente vai falar de férias, ela entregou os números. E aí eu tô guardando dentro de uma caixa e veio todos. Mas tem alguns que ficaram lá. Agora a gente tem que ensinar a Tereza, né? Sim, mas eu e a mamãe vamos jogar e vamos gravar pra vocês a parte 2 desse vídeo. Isso aí, deixa eu terminar de explicar aqui então. Aí, o que aconteceu? A professora falou assim pra mim que quando ela falava, por exemplo, assim, Laura, vamos escrever, sei lá, terra. Aí falava T, ela sabia a letra. E, ela sabia a letra. R, ela sabia a letra. A, ela sabia a letra. Então, assim, nesse ponto, essa comunicação da Laura foi muito importante, por quê? Porque ela já conhecia o som de todas as letras do alfabeto em português e o pouco que cambiava, o pouco que mudava o alfabeto do italiano, ela conseguiu pegar nesses dias. Então, o que aconteceu? Ela conseguiu mudar a leitura dela, a escrita dela e o entender dela de tudo isso muito fácil, foi muito rápido para ela. E eu conversando com a Luciana e explicando esse método da professora, a Luciana falou que quem aprende, pelo método de alfabetização fonético, ou seja, o som das letras do alfabeto para formar as palavras e aí as sílabas e aí, enfim, tudo, consegue aprender praticamente qualquer língua, principalmente se for língua variante do latim. Então é fácil aprender português, espanhol, inglês, italiano. São línguas mais fáceis, mais próximas da gente. E é isso que a gente tem percebido. Eu observei muito isso aqui na Itália. E agora a Luciana vai explicar um pouquinho para vocês, do ponto de vista técnico, como tudo isso funcionou e como foi que aconteceu na cabecinha da Laura, tá? Como que isso se desenvolveu depois que ela chegou aqui com essa base fonética e aí a escola já tendo esse tipo de método, né? Tanto que elas nem chegaram a cogitar o método silábico, diz que aqui nem se usa, para que ela pudesse desenvolver e aprimorar aí o idioma e a linguagem, né? E é isso que eu queria ter contado, explicado um pouquinho para você. Essa foi a minha primeira experiência, tá? As professoras aqui nos receberam muito bem, receberam a Laura muito bem. E uma coisa que a professora falou antes de saírem de férias, espera só um pouquinho. E uma coisa que a professora falou antes da gente sair de férias foi o seguinte: que vendo o jeito que a Laura chegou, sem falar o idioma, num país diferente, numa escola diferente, sem estar na escola, sem ter ritmo de escola, e estar hoje do jeito que ela está, foi assim um avanço gigantesco. Ela falou que ela mesma nunca viu um imigrante ou nunca viu uma pessoa se desenvolver de forma tão rápida e tão doce como a Laura fez. Que se fosse ela no lugar da Laura, ela teria chorado os 6 meses desesperadamente, porque é muito difícil ela trabalhar a socialização, ela trabalhar o idioma, ela trabalhar o aprendizado e ela trabalhar essa questão de estar em um ambiente diferente e aprimorar a rotina. Claro que tiveram alguns probleminhas, como por exemplo o caderno da Laura. No começo estava muito desorganizada, ela vinha de trás para frente, de frente para trás, ela fazia a folha de cima para baixo, de baixo para cima, do meio para o final. Foi uma confusão danada, mas aí a professora foi me instruindo como eu devia agir aqui em casa nas tarefas. Ela também ia fazendo isso na sala de aula. Hoje a Laura já sabe direitinho como é que ela tem que abrir o caderno, né, filha?
onde que começa a folha, qual que é a próxima página, não é verdade? Oi, gente, pra terminar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e, pra terminar, uma leitura do meu livro Mundo de Bene. Você vai ler? Então leia. Só pra ler pro pessoal, tá bom? Leia lá o do... Abre uma página. Leia que você leu hoje. Leia Tá. Escolhe um deles pra você ler. Eu vou escolher essa aqui. Então leia. Não, essa aqui. Então vai. Não, essa aqui. Vai, filha. Eu não sei. Pra não ficar muito tempo de vídeo. Tá. Só fecha a perninha. Tá, eu sei que eu vou ler. Vai ser essa. Então vai. Essa do Sol e a Lua. Poi Dio e creò il sole, la luna e le stelle. E Dio vide che era una cosa buona. E fu sera e fu mattino del quarto giorno. Parabéns! Muito bem! Tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima. Deixa seu like e se inscreve aqui no canal.